No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta segunda-feira, 2 de novembro de 2020. Aqui estamos mais uma vez para gravarmos mais uma edição do Minuto da Unicidade. Como sempre fazemos aqui com muito carinho, com muita alegria e com dedicação. A gente faz aqui como, às vezes... você já sabe, temos dificuldades, mas louvado seja o nome do Senhor que nos permite essa oportunidade. Bom, o Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro, mas também é o Filho de Deus. E aí, são duas pessoas? Não, são títulos, funções, é a mesma pessoa, o mesmo Pai que nos criou. E isso é muito importante a gente ficar sempre falando desta mensagem poderosa. João, ele fala lá na sua epístola, na sua carta, capítulo 1, verso 2. Isso aqui é muito interessante porque os próprios unicistas, às vezes, eu digo eu também, a gente bate o olho nesse texto e a gente fala, que negócio é esse? Essa aqui é a grande realidade. Diz assim, qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. Olha aí. Então veja, eu vou ler um versículo anterior, o 21, vamos ler o 21 aqui, Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Verso 22. É o anticristo, esse mesmo, nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa ao Filho tem também o Pai. E esse texto, eu vou ler o 24, peraí, tem o 24 também, Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então veja, que ele vai sempre frisando e batendo na tecla. Inclusive, esse texto é usado pelos trinitarianos para falar com os da seita só Jesus. Fala assim, eu não quero ouvir o que vocês têm a dizer, porque vocês é daquele grupo que prega que não tem um Espírito Santo, que não tem um Pai, que só tem Jesus, só Jesus, né? Pois é, aí eles usam esse texto, já usaram para mim muitas vezes, dizendo aqui, você nega o Pai, e se negar o Pai também não tem um filho. E aí vai essa questão, será que está falando de duas pessoas? Bom, para a Trindade, faltou João dizer assim, se negar também o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Você vê que não fala isso. É sempre ali. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa ao Filho, tem também o Pai. Entende? Então, assim, faltou o Espírito Santo para você provar a Trindade. Aqui, está faltando um. Se você for pegar esse texto aqui e, de repente, fizer uma comparação com Mateus 28, 19 na forma trinitariana, porque na Bíblia israelita, em outras Bíblias, não tem mais, não estão vindo mais esse texto, né? Na Bíblia israelita tem outras versões que eu me esqueci agora, não tem. Então veja bem, voltando aqui para o tema, João atacava, já nos tempos de João, o anticristo, o espírito do anticristo que negava que o Cristo era o eterno que veio a esse mundo, entendeu? Que negava, vamos dizer, a divindade de Cristo. Os gnósticos, havia aquele grupo que dizia, não, Jesus foi só um profeta, um homem importante e tudo mais, mas não há nada de divino nele. E aí a igreja passou por problemas sérios no começo, lá atrás, porque não pelos apóstolos, mas aqueles que não tiveram contato físico com o Senhor Jesus, que não presenciaram o que os apóstolos presenciaram, que foram chegando depois, aquilo que nós falávamos esses dias, o diabo se infiltrava no meio de alguns, pegava aqueles rebeldes, aqueles que queriam chamar a atenção para si, que gostavam muito de altar, de púlpito, pois é, tem que ter muito cuidado com isso, tem que ir devagar. Então ele dá aquele ensinamento dizendo o seguinte, olha, se você olhar para Cristo
Se você olhar para o Senhor Jesus e não o reconhecer como o tal, como o do Antigo Testamento, não adianta. Então, qualquer que nega o Filho, se você negar ele e não vê ele como Jeová dos Exércitos, não vê ele como o Todo-Poderoso que veio aqui, não tem como crer no Pai. Aí você vai entender o que Cristo falava para os judeus. Se vocês conhecessem o Pai, vocês também me conheceriam. Entende? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam saber quem eu sou. É nesse nível aí, e mais profundo ainda, que está se referindo o Cristo. Quando ele fala isso. Aliás, é nesse tom aí que está falando João. Décadas depois, 70, 80 anos depois. Ele vai falar, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. 1 João 2,23. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Ou seja, reconheceu, se não entender quem ele é de fato, não tem o Pai. Esquece. E nós falamos isso também no nosso livro. Quer dizer, Jesus falava, vocês não conhecem o Pai. Isso é muito complicado. Porque se vocês conhecessem o Pai, também me conheceriam. Você está entendendo? É nesse nível aí de profundidade, de revelação que está falando João. E que muitos estão falando que tem dois aqui. Ele não está falando que tem dois. Entende? Então, portanto, ele fala no verso 23, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Entende? Não são duas pessoas. Porque não tem como separar. E aí no verso 25 ele diz, essa é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Inclusive, para fechar, no verso 25 de 1 João 2, ele fala, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, queira você ou não, passa pela unicidade e depende muitíssimo da unicidade de Deus. De você ter um conhecimento pleno. Porque o Senhor Jesus, na sua oração, lá em João 17,3, nós já falamos isso aqui no Minuto da Unicidade, ele diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Não tem como separar um do outro. Ou dizer que são duas pessoas. O Deus do Velho Testamento é um ser independente daquele que teve aqui no Novo Testamento. É o mesmo. Amanhã nós vamos continuar falando um pouco mais sobre este assunto. Tá bom? Antes de concluir, eu estou sorteando, né? A gente fez aqui um vídeo ontem, no Minuto da Unicidade, coloquei também no Bibliologia. Estamos fazendo um sorteio de um kit com aproximadamente 14 livros, ainda tem uns folhetos de batismo nas águas, muito importante. Esse sorteio é para a gente arrecadar fundos. Nós precisamos aqui comprar algumas coisas para o estúdio, por exemplo, um tecido ou uma lona para fazer um chroma key, porque a porta do estúdio já quebrou, então eu quero botar uma paisagem no fundo, dar uma mudança no estúdio e enfim, a gente precisa de mandar fazer uma limpeza no computador que já está dando uma travada. Enfim, nós precisamos fazer investimentos. Eu estou com um projeto lá na igreja de arrecadar a campanha do quilo com alguns irmãos, comprar cestas básicas, porque é uma comunidade que precisa ser assistida socialmente e não há recursos para isso. Então, nós estamos fazendo um sorteio e para participar do sorteio estamos pedindo uma oferta de R$10. Ah, pastor, eu não vou participar porque isso aí eu nunca dou sorte num negócio desse. Não, você vai cooperar. Estou te chamando para participar, para ser um patrocinador, um abençoador do nosso canal. Desde que você não tire da sua igreja, das suas contas, né, que não vai fazer falta para você, R$10 para você ofertar, se puder, se quiser, se teu espírito consegue entender essa necessidade. Nós estamos... É uma forma de abençoar um dos irmãos. A verdade, a gente queria abençoar todos, mas nós vamos dar esse kit de livros, entregar, né, enviar para o seu endereço sem despesa, caso você seja o contemplado neste sorteio. Ah, pastor, mas eu não fui sorteado, perdi R$10. Não, você não perdeu R$10, você investiu no ministério do pastor Tony de Souza e com certeza Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Há uma irmã recém-chegada na nossa igreja, que a gente ainda está discipulando,
doou 2 ventiladores para a igreja, sem falar nada. Eu só falei, irmãos, vamos fazer um rateio aqui para comprar 2 ventiladores, porque está muito quente. E a irmã falou assim, não precisa fazer rateio, eu vou doar 2 ventiladores para a igreja. Pois bem, ela doou 2 ventiladores para a igreja, de bom coração, sem pedir, sem nada. Ela mesmo comprou no Mercado Livre, não me lembro aqui a loja, mas chegou, já retiramos, já instalamos domingo passado, e ela ganhou, na mesma semana depois, aliás, um carro. Não novo, não zero, mas ganhou um carro. Ganhou dado, né? O companheiro chegou e falou assim, comprei esse carro aqui para você. Então pronto, é assim que Deus faz. Deus abençoou, sem ela menos esperar. Ela foi lá e contou o testemunho. Então, quer dizer, é isso. Deus abençoa. Deus abençoa aqueles que abençoam, né? Diz a palavra de Deus. Vou abençoar quem te abençoar. Então, você que puder participar desse sorteio, dia 21 de novembro, às 8 horas da noite, vamos fazer uma live. Você vai ver o sorteio ao vivo, tá bom? Então, eu conto com você aí, com esse apoio. É muito importante participar desse sorteio, porque são 10 livros de unicidade que eu escrevi, mais 4 livros que eu tenho, mais 3 livretos e um livro importante de estudo que fala sobre o Jesus no judaísmo. Muito importante, você que gosta de ler e você não gosta de ler, mas participe para ajudar o nosso canal e oferta os livros para quem você acha que vai fazer bom uso deles, tá certo? Muito obrigado, vou ficando por aqui, uma boa semana para você. Amanhã nós voltaremos a falar um pouco mais sobre este assunto, tá certo? Graça e paz. Minuto da Unicidade.